Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Josué capítulo 3 e nós vamos ver algo tremendo, que é a passagem do Rio Jordão pelo povo de Deus. Amém? É um milagre realmente espetacular que vai acontecer e nós precisamos entender esse ponto aqui na parceria, né, entre a presença de Deus e a ordem de Deus e a obediência e a santificação do povo. Diz o texto: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo o povo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, passaram-se as águas que vinham de cima. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantando-se um montão, muito longe da cidade de Acã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Olha que milagre espetacular, que coisa tremenda, né? Nós vemos aqui mais uma vez algo parecido com o que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito, debaixo da poderosa mão de Deus, guiados por Moisés, né? O Mar Vermelho se abriu. Agora, o que é que acontece? O Rio Jordão, no período da sega, que era quando as suas ribanceiras transbordavam, ele vai agora ser parado, o fluxo do rio, algo sobrenatural vai acontecer, amém? E o povo de Deus vai passar de frente de Jericó. Então, veja como é a vida de alguém que serve a Deus. Existe a parte que compete ao homem, mas existe a parte que compete a Deus, o sobrenatural, o extraordinário, o milagroso. E nós não podemos perder de vista esse extraordinário, esse sobrenatural, esse milagroso,
Por quê? Porque Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de impossíveis. E nós vemos aqui algo impossível acontecendo. Amém? É interessante nós vermos como Deus, ele se compromete com o seu povo, como Deus levanta o líder e como Deus faz com que, como ele está dizendo aqui, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus é aquele que engrandece. Amém? Deus também é aquele que abate. Então é importante nós entendermos essa comunhão que precisamos ter com Deus, essa interação de ser guiados por Deus. Amém? A arca era feita de acácia, recoberta de ouro, e continha maná, o bordão de Arão e os 10 mandamentos. Representava a presença de Deus e era a possessão mais sagrada de Israel. Lembre-se, se tem algo sagrado na sua vida, se chama a presença de Deus. Considere essa presença, guarde essa presença, amém? Até aquele momento, eles estavam sendo guiados por uma nuvem durante o dia e um pilar de fogo à noite. A partir daí, a arca lhe mostrará o caminho. A distância de cerca de 2.000 côvados, ou 900 metros, era para impressionar o povo sobre o caráter sagrado da arca. Amém? Então, Deus vai fazer algo tremendo aqui, milagroso. Agora, para isso, Josué dá uma ordem, né? No versículo 5, ele diz assim, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa questão de santificar-se a si mesmo é algo maravilhoso, amém? Santificai-vos solicitava que o povo se afastasse de qualquer coisa que fosse impura ou se devotasse completamente ao Senhor. É muito importante nós seguirmos a piedade. A piedade, ela é algo, irmãos, que vai trazer para nós força, vigor, alegria, paz, resultados sobrenaturais. Amém? Então, não flerte com o pecado, não brinque com o pecado. Tire tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus da sua vida. Santificai-vos, é o ato de santificar-se a si mesmo. E nós precisamos fazer isso individualmente. Amém? Dos versículos 7 ao 13, esses versículos representam uma quebra parentética na narrativa central e mostram uma apreciação do significado do milagre que estava prestes a ocorrer. Nós podemos observar aqui, olha, que os passos para conhecer a Deus e seus caminhos. Josué mostra muito sobre como Deus responde às vidas piedosas. Amém? Provérbios 16, 7 diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele reconcilia com ele os seus inimigos. Josué revela muitos benefícios de conhecer os caminhos de Deus com homens cujos caminhos o agradam. Então, vejam que agora eles vão mudar também de paradigma. A nuvem vai cessar, a coluna de fogo vai cessar, mas eles terão a presença na arca de Deus, que tem ali o que Deus fez durante 40 anos com esse povo no deserto, né? Deus proveu, Deus levantou líderes, amém? E exaltou esses líderes diante do povo para que o povo pudesse seguir esses líderes. E Deus deu leis, mandamentos e regras para que o povo pudesse conhecer a sua vontade. Então, engrandecer, como ele diz aqui, através do milagre resultante, o povo passou a confiar que a mão de Deus estava sobre o novo líder deles, Josué. Então, é muito importante nós entendermos a função do líder na nossa vida. Um líder piedoso, um líder que tem comunhão com Deus, um líder que é um exemplo para nós. É muito importante, amém? E os líderes precisam atentar que as palavras, elas até movem, mas o exemplo arrasta as pessoas. Então, seja um líder, se Deus te levantou como líder, que é o exemplo do povo, amém? Que cuida do povo pelo exemplo, que dá exemplo, que mostra verdadeiramente como o povo deve fazer, como o povo deve seguir. E ao assistir a forma como o líder anda com Deus, o povo também vai aprender a andar com Deus e vai ver as intervenções e os milagres de Deus
nas suas vidas. Amém? Muito interessante. É muito assim, maravilhoso o que nós vemos nesse capítulo 3. Algo sobrenatural acontecendo. E eu quero dizer para você, está só começando. Josué verdadeiramente é um livro que nos incita a confiar em Deus, a depender de Deus e a servir a Deus de todo o nosso coração. Amém? Porque Ele é fiel. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco no nosso culto de celebração na Casa do Oleiro. É uma grande bênção estarmos reunidos como igreja, como irmãos, como famílias e recebermos da parte de Deus tudo o que Ele tem para nós. Amém? Se você não está em Campina Grande, você pode participar através das redes sociais. E também nós estamos com a lista de presença aberta. Envie seu nome, enquanto ainda há tempo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.